Boa noite, pessoal. Salve, salve. Segunda-feira, 8 horas ao vivo. É hora de live aqui no Seven Bikers Global. O pessoal vai entrando aí aos poucos. Hoje, sem dúvidas, a live mais sensacional da história do Seven Bikers até agora. Nós teremos conosco o nosso querido Henrique Avancini, melhor atleta de mountain bike brasileiro, campeão mundial de XCM, cara sensacional, que vai estar com a gente para conversar um pouco sobre a sua história de vida, obviamente, para bater um papo conosco sobre a sua carreira, sobre as suas conquistas, enfim, e também conversar sobre perguntas que a gente tenha a fazer para ele. Se você está entrando agora, se você veio por algum convite que você recebeu, você não conhece ainda o Seven Bikers, nós somos um grupo de ciclismo global. Nós estamos presentes em 5 continentes. Hoje em dia somos mais de 1.600 ciclistas e estamos por aí para praticar o nosso esporte juntos, para fortalecer nossas famílias, para fortalecer a nossa saúde também, os nossos princípios. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a gente, você acessa o nosso site www.sevenbikers.com.br. Lá você vai encontrar muita coisa bacana. A gente tem uma linha de uniformes completo. Queria mostrar aqui para vocês o nosso boné. Depois, em uma outra live, eu posso mostrar para vocês a nossa camisa, mostrar o bretelle. A gente tem meia, a gente tem bandana. Enfim, a gente tem tudo. A gente só não tem bicicleta fabricada pelo Seven Bikers ainda. Mas a gente tem também uma literatura muito bacana que mais à frente eu vou mostrar para vocês. E nós só vamos esperar um pouquinho aqui enquanto o Avancini aparece. E daqui a pouco a gente começa a nossa entrevista com ele. O Henrique Avancini, ele... Pessoal, o Ramalho está dizendo que está sem áudio. Tá tudo ok aí? É problema só com ele lá? Alguém pode dar um feedback para mim aí como é que tá o áudio? Tá ok o áudio? Daílson, vocês podem me dar um feedback aí acerca do áudio? Que o Jean... Foi Jean? Não, foi o Ramalho. Ok. Alguém avisa aí o Ramalho que o problema deve estar na conexão ou no... Valeu, Felipe, dizendo que está escutando bem. O pastor Daílson disse que está ótimo. Pessoal, o André parou o pedal para assistir. Beleza, Ramalho, deve ser só algum problema aí na tua conexão. Vamos esperar aqui o Avancini entrar. Enquanto isso... eu queria explicar para vocês um pouco melhor como é que funciona o Seven Bikers. Nós somos um grupo de ciclismo global. Nós pretendemos ser o maior grupo de ciclismo do mundo, se não já o formos ainda, porque nós já temos aí mais de 1.600 ciclistas cadastrados. Temos aí mais de 1.600 ciclistas cadastrados em todo o mundo, cadastrados aí através do nosso site. Estamos presentes em mais de 5 continentes. O Avancini entrou aqui. Não vou ficar mais enrolando, não. A gente já começa aqui o nosso bate-papo com o nosso querido campeão Henrique Avancini. Fala, Avança. Tudo bem, brother? Como é que você tá? E aí, Kleber, boa noite, tudo jóia? Beleza. Começou dando uma travadinha. Eu sou o Kleber, sou aqui do Seven Bikers. Queria agradecer a você por dedicar um pouco do seu tempo para estar aqui conosco. Nós somos um grupo mundial de ciclismo, já estamos presentes aí em mais de 5 continentes, quer dizer, em 5 continentes somos 1.600 ciclistas, mas foi um movimento que começou aqui no Brasil. E para dar uma motivada, nada mais ou nada mais adequado, ou nada melhor do que o melhor mountain bike brasileiro e o melhor XCM do mundo no ano de 2019 para estar conversando aqui com a gente. Avancini, seja bem-vindo. É um prazer muito grande para a gente bater esse papo com você hoje à noite. Valeu, Kleber. Obrigado pelo convite. A gente postergou aí algumas vezes, mas finalmente eu consegui atender. Estava ansioso para a gente bater esse papo. Vamos lá, vamos compartilhar aí, surfar um pouco em algumas histórias e curiosidades. Beleza. Avancini, a tua história ela está disponível em diversos lugares para quem quiser conhecer um pouco mais. Você teve o programa no Off que foi ao ar nesse último ano aí, tem muito material no teu canal no YouTube, outras matérias também.
mas eu queria matar um pouco a curiosidade de alguns dos nossos espectadores, do pessoal do nosso grupo, sobre como você começou a pedalar, como é que foi o seu início? Eu vi que no seu Instagram você colocou no seu post do número 1000 um quadro azul, se eu não me engano, da KHS. É KHS aquele quadro? Isso. Que você achou aquela bicicleta e falou, vou correr, foi na corrida, chegou em segundo lugar. Como é que foi essa história, Vancini? A história foi bastante curiosa, né, cara? O meu começo no esporte. Acho Uhum, que a minha carreira até, desde as minhas primeiras pedaladas, né, onde quando não era uma carreira ainda, até hoje foi tudo muito progressivo, assim, tudo muito interessante, eu diria. Essa primeira uhum, bike, cara, o que aconteceu foi o seguinte, meu pai, ah, entre as mudanças da vida dele, sempre foi um apaixonado por bike. E aí, em meados da década de uhum, 90, em 96, ele abriu uma bike shop. Era uma coisa que ele sempre quis. E no começo era bem uma oficininha mesmo. Era uma loja bem pequenininha. E aí um cliente dessa loja entrou na garagem de casa com uma bicicleta no teto do carro. E aí partiu essa bike ao meio, né? E o cara tinha 1,90 m alguma coisa, quase 2 metros. E na época a gente uhum, não tinha, primeiro, acesso fácil a materiais, né? Principalmente porque eu era muito pequeno e também não tinha muitas condições na época. E aí meu pai pegou esse quadro, que tinha virado uma sucata, cortou esse quadro e refez uma bike bem pequena, né? E aí uhum, montou essa bicicleta com as sucatas que ele tinha da loja ali, de peça, que o pessoal ia trocando, ia deixando. Como eu era muito levinho, não tinha tanto esforço aplicado na bike assim, então qualquer peça funcionava para mim. E essa foi a minha uhum, primeira bike. Uns anos depois eu passei reto numa competição e parti o quadro novamente ao meio. E foi até uma felicidade, né? Porque senão jamais teria guardado essa primeira bicicleta. Com certeza eu teria passado para alguém, vendido, trocado, feito alguma coisa para ter a próxima, né? E aí, como quebrou novamente, não tinha mais o que fazer e eu fiquei com esse quadro um tempão jogado e acabou virando uma feliz recordação aí que eu tenho até hoje. Acho que é bem bacana esse começo, assim. uhum. Hoje eu tenho até no meu quartinho dos meus equipamentos, né? Eu tenho esse quadro ao lado do meu primeiro quadro da Cannondale, meu primeiro quadro, não da Uhum, Cannondale, mas o primeiro quadro que na equipe de fábrica eles fizeram personalizado para mim. Então tem esses dois, uhum. esses dois grandes marcos aí. Que bacana. Então, a tua primeira bicicleta foi meio que um Frankenstein. Foi pegando peça que tinha ali, sobrando de um lugar, sobrando do outro. E com essa bicicleta, em competição, no relato que eu li, você pegou um pódio ainda com essa bicicleta logo no início? Eu corri alguns anos com essa bicicleta, alguns anos Ah, que foi eu alguns digo, anos. Uhum. uns 2 anos e meio, mais ou menos, até eu partir ela novamente. A minha primeira competição eu terminei na segunda colocação com essa bike. Foi até Sim. Uhum. sobre isso que eu escrevi num post recente agora. Sim. E, Uhum. e aí nessa prova, né, eu lembro que eu era bem miudinho, sempre fui miudinho. E eu era novinho Uhum. também para a categoria. E aí eu terminei na segunda colocação. E eu lembro que depois da corrida, né, voltando para casa, eu falei com meu pai: poxa, mas o menino tinha uma bike com freio V-brake, ele tinha sapatilha, ele tinha suspensão e tal. Aí meu pai começou a me dar algumas lições, né, cara? E eu carrego essas lições até hoje. Uma delas é que falou: primeiro você precisa aprender a pedalar, né? E aí depois, Uhum. depois você vê, depois você vai saber o que você precisa, né? E um outro jargão que eu ouvi a minha vida toda foi que ganhar a corrida é fácil, difícil é treinar. Uhum. E aí são algumas coisas que meu pai foi trazendo na minha vida que eu fui absorvendo aí como atleta e como pessoa também. Uhum. Esse jargão do teu pai é clássico, é muito bacana, porque na verdade, o que é a competição? A competição ela é o ponto alto de toda uma preparação que você faz. E, na Uhum. verdade, o difícil é a preparação, aquilo que você tem que abrir mão, tudo É. que você precisa, é, todo o sacrifício que você precisa fazer. E dentro desse aspecto,
Henrique, eu queria te fazer uma pergunta que ela é dupla. Primeiro, a partir de que momento da sua vida, se você teve um start ou quando chegou numa determinada idade, que você decidiu se profissionalizar como ciclista? E queria também que você contasse para a gente um pouco do que é a sua rotina de treinos, dos sacrifícios que você precisou fazer para chegar onde chegou, esse tipo de coisa. Bom, como jornada de carreira, né, a virada profissional foi, acho que dá para a gente dividir em dois momentos. Um momento quando eu resolvi querer isso e um momento quando isso se tornou realidade. São coisas bem diferentes. Em 2008, eu corri por uma equipe, eu tinha um patrocinador que era uma marca grande no Brasil, era a Sandal, Bikes e Motos. A Sandal, em 2008, montou uma equipe razoavelmente grande para os padrões nacionais. Até então, desde os meus 8 anos de idade, desde essa primeira bicicleta, até os meus 18 anos, eu usei a bicicleta como... era um esporte que eu amava, era um sonho um dia conseguir ser profissional, mas era algo muito distante da nossa realidade, do meu desempenho esportivo e da nossa realidade no Brasil era algo muito aquém. Então, primeiro a minha única possibilidade era romper a barreira de eu me tornar um bom atleta a nível global. Então, até os meus 18 anos, eu usei muito a bicicleta como um instrumento para gerar possibilidades e oportunidades na minha vida. Como intercâmbios, para que eu pudesse aprender outras línguas, para que eu pudesse sair do país, para ser bolsista em escolas boas, para ser bolsista em universidade. Então, eu usei a bicicleta como um facilitador na minha vida, como uma possibilidade na minha vida. E aí, em 2009, a gente passou por um momento que eu estava muito quase em cima do muro, assim, né, cara? Em 2008, eu tive o meu primeiro ano, que foi um ano onde eu tive algum ganho realmente financeiro. Eu já era campeão brasileiro, se eu não me engano, 8 vezes até então, era tricampeão pan-americano das categorias de base. E já despontava a nível nacional na categoria elite, mesmo bastante jovem. Só que aí no final desse ano a empresa passou por um momento bastante difícil e, enfim, a gente acabou ficando numa situação que a gente não sabia da continuidade ou não da equipe. E aí eu lembro que eles falaram que pagariam os 2 primeiros meses de salário de 2009 e que a partir de março eles analisariam a continuidade ou não e tudo mais. A equipe acabou continuando. Mas o que eu fiz foi, eu peguei esse salário dos 2 primeiros meses de 2009 e falei com os caras, tô indo pro Chipre. No Chipre acontecia a Cyprus Sunshine Cup, que era, na época, o maior torneio de abertura da temporada europeia. Então, era uma sequência de 4 finais de semana em 4 competições, onde campeões mundiais, olímpicos, as grandes equipes iam para se preparar para a temporada. Então eu vi ali talvez uma possibilidade. E foi quando eu meio que deu o grande tiro assim para arriscar, talvez conseguir uma carreira profissional. E aí eu viajei para o Chipre e foi talvez a experiência mais difícil que eu tive na minha vida, porque eu lembro que eu peguei eu fiz todo o planejamento da viagem, né, entre aspas. Numa quinta-feira, viajei numa sexta para chegar no sábado e competir no domingo. E sozinho, sem muito recurso. Eu viajei com os trocados no bolso, assim, e eu fiz uma reserva num hotel que era extensão completa. E aí esse hotel as competições ficavam num raio de até 60 quilômetros desse hotel. Então, meu plano era, eu vou chegar lá, eu vou pedalando nas provas, corro, volto pedalando pro hotel e tenho café, almoço e janta garantido. E um lugar para dormir durante 4 semanas. Meu Deus. E aí, e aí, quando eu cheguei, cara, que eu fui fazer o check-in no hotel na madrugada de sábado, tinha dado um erro na reserva. E aí, cara, eu fiquei sem hotel, fiquei sem comida, fiquei sem saber o que fazer.
Aí eu fui para uma outra cidade, que era a cidade da primeira competição. E aí falei com o cara se ele tinha algum quarto para eu ficar, porque eu ia competir e tal, não sei o que. O cara, pô, não tenho e tal. Eu falei, pô, não tem dinheiro para pagar, eu te pago depois da corrida. E aí o cara falou, ó, tem um quarto ali que tá parado, não tem aquecimento, fazia bastante frio nessa época. Não tem aquecimento, não tem televisão, não tem água quente, não tem nada, mas se você quiser você ficar lá, você me paga então na semana que vem. Eu falei, não, vou poder te pagar. Aí eu passei a competir todo final de semana, não só por um resultado, mas porque eu precisava ganhar uma grana, eu precisava chegar a todas as provas entre o top 10 para ter Que uma boa premiação, pagar a hospedagem. pagar minha semana de estadia. Na época eu não tinha cartão de crédito, cara, então não tinha muito o que fazer e não tinha experiência nenhuma também de viajar ou não tinha internet, então falava em casa uma vez por semana e não falava, decidi comigo, não, vamos virar aqui e vou fingir que tá tudo bem para não preocupar ninguém lá em casa. E aí acabei desempenhando bastante bem nessas 4 semanas e voltei de lá com um contrato, que foi meu primeiro contato profissional para morar na Itália. E aí eu fiquei 3 anos na Europa competindo. Foi um período bastante difícil para mim, bastante desafiador, que eu aprendi bastante. E minha carreira não decolou nesse primeiro momento. Nessa primeira ida para a Europa foi... Eu era um cara bom a nível mundial, um atleta ok, assim, mas nada para chamar atenção realmente, ou não demonstrava ter um nível para um dia ser um atleta top 10 mundial. Estava bem, bem aquém disso. E esse foi o começo, assim, de que né, foi quando eu me tornei profissional. Aí tranquei a faculdade de Direito no Brasil, que nunca mais voltei. É, e fui tentar essa vida profissional na Europa, num mercado que é extremamente concorrido e, em alguns momentos, bastante cruel também. Certo, então esse aí foi o seu início e você fala sempre que chegou um momento em que você decidiu que se você quisesse ser o melhor de todos, você ia ter que treinar diferente do que todo mundo fazia. E a gente que é ciclista amador, quando a gente quer ter um ganho de performance, a gente paga alguns preços, né? Esse preço às vezes envolve, quer dizer, sempre vai envolver sono, alimentação, volume de treinos e tal. Avancini, para um cara chegar no teu nível de pedal, no teu nível de competição, qual foi o nível de comprometimento que você precisou alcançar para chegar nesse nível que você está agora? Bom, cara, assim, até para fundamentar um pouco essa minha decisão, né? Essa minha decisão veio muito posteriormente a esses 3 anos que eu passei na Europa. E aí, passando esses 3 anos na Europa, eu percebi que fazendo as mesmas coisas que os europeus faziam, eu não desempenhava como os melhores do mundo. Não era o suficiente. E aí, depois, quando eu retornei ao Brasil em 2012, eu tomei essa decisão com as pessoas que trabalhavam comigo e eles assumiram um risco de seguir esse caminho que eu estava me propondo. E eles entenderam que era uma coisa a ser construída, que não é uma coisa que você decide abdicar do que foi e começa a conseguir fazer mais do que os outros atletas. Qualquer atleta de alto rendimento treina muito. Já é você está falando da ponta da pirâmide, né? Já é um nível de exigências, de dedicação, de um preparo tão meticuloso que já é extremo. E aí, como que eu ia conseguir aumentar esse extremismo da preparação? E aí foi quando eu comecei a adotar isso como uma espécie de exercício de fé mesmo, cara, de que o meu corpo ia sempre se adaptar e de que eu ia conseguir avançar, de que eu ia conseguir evoluir. Isso aos poucos foi se tornando algo relativamente natural para mim, assim. Eu fui aos poucos conseguindo sofrer mais de uma certa forma e aproveitar, curtir
esse sofrimento que eu construía, né, que eu gerava em mim mesmo. Então, eu acho que assim, não tem uma receita. O que eu queria era provar primeiro para mim mesmo, para as outras pessoas, de que eu não precisava ser um cara naturalmente talentoso para andar tão bem quanto esses caras naturalmente talentosos, ou até melhor do que esses caras. Então, isso se tornou, de uma certa forma, uma missão que eu passei a carregar. A demonstrar primeiro para mim mesmo e posteriormente para as pessoas de que a gente é muito mais capaz do que o que os protocolos dizem, né? Do que o que os testes dizem, do que o seu passado diz. Eu acredito que a nossa melhor versão é sempre algo a ser descoberto. E foi isso que eu passei a aplicar diariamente na minha carreira, nos meus treinamentos e hoje como um profissional, em todos os sentidos ainda talvez o meu maior pilar da minha carreira e da minha vida. Uhum. Sobre questão de volume de treinos, é um negócio que a gente tem muita curiosidade, chegou muita pergunta sobre essa questão do teu volume de treinos. E em algumas entrevistas você fala de até 4 sessões de treinos diários, né? Entendendo que são modalidades ou formas de treinar diferentes. Qual é a tua média de treino por dia, em questão de tempo, Henrique? Bom, hoje eu fiz 4 sessões. Hoje foi um Ah, dia típico ou foi um dia atípico? Foi um dia típico, né? foi um dia relativamente típico. Eu treino, agora eu estou no meu começo de pré-temporada. Eu ainda estou voltando a construir o que é a minha rotina normal. Nessas primeiras, principalmente 2 semanas aí, são mais de readaptação do corpo. Mas eu treino um volume bastante alto e um volume bastante fracionado também. Então, por exemplo, hoje eu fiz 4 sessões. No total dessas 4 sessões, hoje, acho que eu totalizei algo em torno de 5 horas e meia. Então, os treinos não são extensos, mas eu treino um volume absoluto bastante alto, porém bastante fracionado. Uhum. Isso devido à habilidade que eu consegui construir ao longo dos anos. É muito mais difícil você tentar começar a treinar assim do que você subir na bicicleta e fazer 5 horas num dia, direto. Você fazer um treino de 5 horas para um atleta que ainda está em construção é bem mais fácil do que se você for fazer 4 treinos de 1 hora, 1 hora e 15, 1 hora e meia. Isso foi algo que eu fui construindo aos poucos. Hoje eu consigo trabalhar mais específico nesse fracionamento de preparação e, além disso, eu acabo necessitando disso por ter muitas demandas fora da bicicleta também. Então, eu sempre tenho que planejar muito bem o meu dia e fazer esses treinos de uma forma que eu tenha algumas janelas durante o meu dia para que eu possa, enfim, fazer outras tarefas aí que eu tenho. Uhum. Certo. Uma outra curiosidade, ela vem aqui do Weber Giroto, que é o nosso líder a nível mundial aí do Seven Bikes. Ele pergunta: sofrer e ter prazer é o segredo do sucesso? E eu queria colocar um aditivo a essa pergunta sobre a questão do sofrimento. Como que você faz para trabalhar mentalmente para que você tenha um controle sobre o seu corpo quando ele já está dando sinais para você de que não aguenta mais, de que está no limite? Como é que você faz esse equilíbrio entre mente e corpo para você ter o seu melhor rendimento? Como é que você trabalha isso? Olha, acho que primeiro você tem que ponderar qual é o tamanho do seu propósito, do seu objetivo, o que que tem por trás das suas Uhum. metas. Então, assim, eu me tornei pai há pouco tempo. E acho que quem é pai vai entender muito fácil. Para um pai não é difícil acordar de noite. Se você é solteiro e tiver que acordar de madrugada para, não sei, fazer qualquer coisa, é um martírio. Mas o propósito por trás do seu despertar no meio da madrugada é algo irrelevante.
Então, Uhum. como atleta, fazendo um paralelo, talvez para tentar ilustrar, é mais ou menos isso, cara. Você precisa ver qual é o propósito por trás da vida da pessoa. O que aquela pessoa Uhum. realmente busca alcançar através de determinada atividade. E aí, dentro disso, para mim, tem uma regra muito básica, muito simples e que é extremamente importante no meu dia a dia, cara, que é fazer uma simples pergunta sobre a dor que eu estou sentindo. Eu divido as dores em dois lados. Uma é a dor que constrói e a outra é a dor que Uhum. destrói. E Uhum. no treinamento de alto rendimento, você precisa desenvolver esse senso autocrítico e ter essas conversas consigo mesmo muito honestas para não cometer erros que às vezes vão fazer uma diferença absurda, tanto para mais quanto para menos, né? Tanto positivamente quanto Uhum. negativamente. Então, eu preciso ser capaz de compreender o que está, qual o sofrimento que está gerando crescimento e qual é o sofrimento que está me puxando para trás ou que vai me puxar para trás lá na frente. Isso é um exercício que eu faço diariamente, cara, há muito tempo. Com o tempo, você obviamente vai ficando mais eficiente, né? Você vai ficando mais malandro, se conhece muito melhor, então você consegue perceber os sinais com mais facilidade. Mas eu sempre tenho essa pergunta que é bastante simples, cara. Se é uma dor que tá produzindo ou é uma dor que tá me destruindo. E muitas das vezes a gente confunde uma e outra. Às vezes uma dor que está construindo e da mesma forma a mente pede para parar. E quando você rompe essa barreira, você expande um pouco mais o seu limite, você cresce. Só que da mesma forma, essa dor que destrói, às vezes parece que é só um desafio, às vezes só parece que é uma coisa que você precisa encarar de peito aberto e que você vai evoluir. E às vezes você encara uma coisa no momento errado e aí, ao invés de dar um passo para frente, você desaba, né? Dá 10 passos para trás. Então Uhum. você estar aberto a desenvolver isso é muito importante. E isso, sinceramente, vale para qualquer nível de atleta. Uhum. Legal. Tem muito a ver com autoconhecimento, né? Você conhecer o seu corpo, conhecer os seus limites, saber que você pode expandir esses limites, mas também entender quando aquele esforço a mais que você está fazendo, não sendo obviamente uma situação de prova, quando isso pode prejudicar você. Avancini, você está com 30 anos, não é isso? Está Isso. no auge do que Não, um não estou não. brasileiro. O, Você não está no auge? o áudio ainda está por O vir. auge ainda está por vir? Hã? Sim. Então deixa eu reformular. Então deixa eu terminar minha frase. Você não deixou eu terminar. Henrique, você está no auge até agora. Tá bom assim? Beleza, tá bom. Beleza. Você está no auge até agora. Você conquistou coisas que um brasileiro assim jamais havia conquistado. Se falando de mountain bike, a gente é um país onde não existe tantos incentivos. E eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente do que você sentiu ali em 2018 na Itália, no Mundial de XCM. Eu queria saber o seguinte, Avancini, qual foi o momento em que você sentiu, tá acontecendo, cara, eu vou chegar na frente, tá acontecendo, vai dar certo. E outra, quais foram os sentimentos que você teve durante essa prova? Cara, para mim foi muito importante esse título, principalmente por onde ele foi conquistado, né? Essa região foi onde eu passei meu último ano Uhum, na Europa, lá naquela primeira tentativa de trilhar uma carreira profissional. E uhum, foi um momento para mim de muita crise, de muitas dificuldades e de profunda incerteza, assim, né? Acho que eu voltei da Europa principalmente porque não tinha mais opções lá, né? E aí eu voltei para o Brasil em 2012 para disputar a seletiva olímpica
E, enfim, foi um período assim de muita dificuldade para mim, de muitas críticas. Eu era ainda um garoto bastante imaturo ainda. Uhum. E quando eu voltei em 2018, eu voltei já como um grande nome da modalidade, né? Eu larguei na prova sendo o número 2 do mundo no cross country já. É, eu larguei como um dos candidatos à prova, como correndo por fora, por não ser a modalidade que eu me dedico integralmente, o formato que eu me dedico Uhum. integralmente. É, mas na noite, foi acho que talvez a única noite de prova que eu dormi mal, cara, na minha vida. Eu sou um cara que tem um sono muito bom, um sono de muita paz. E nessa noite do título mundial eu não dormi, cara. Fiquei desperto, assim, vários momentos da noite. E eu pensava muito na minha filha, cara, porque foram dois campeonatos mundiais em sequência, né? O de cross country, e aí depois o de maratona, um na Suíça e depois na Itália. E o de cross country, para mim, foi uma grande decepção, cara, porque eu acabei errando taticamente algumas coisas na prova e todos os meus erros táticos foram coisas que eu previ pré-prova. Talvez Uhum. a minha maior qualidade como atleta, ou minha força mais expressiva como atleta, é a capacidade de intuição dentro da corrida. E nesse dia Uhum. eu falei muito, cara, com a minha intuição. É, eu tive pequenos surtos de dúvida, assim. Quando a gente fala de surto de dúvida numa prova de mountain bike, é 1 segundo, são 2 segundos, são coisas assim de você deveria ter ultrapassado aquela hora, você deveria ter esperado aquela hora, você deveria ter, enfim, são coisas muito mínimas assim que é muito imperceptível pro olhar externo. E aí eu acabei terminando na Uhum. quarta colocação, né, cara? Terminei fora do pódio, eu larguei com a ambição de estar no mínimo no pódio, de tentar brigar pelo título mundial e terminei a corrida extremamente frustrado. E aí eu fui para a semana seguinte, no Campeonato Mundial de Maratona, e eu larguei para tentar vencer, cara. Tudo que eu fiz dentro da prova, todas as estratégias que eu tomei, todos ah, os movimentos, os ataques que eu pensei antes da prova e durante a prova foram para vencer a corrida. E assim, eu acho que olhando para trás, cara, não foi um meu melhor dia na temporada, não foi meu segundo melhor dia na temporada, não foi meu terceiro melhor dia na temporada, mas eu fui muito assertivo, fui muito feliz nas escolhas que eu fiz durante a corrida. É, e assim, eu sempre falo isso, né? Você falou o que você sentiu durante a prova. Acho que é muito importante. As grandes provas que eu fiz, você age muito afastado de sensações, né? De emoções. Quando você deixa as emoções tomarem conta de você numa competição, você gera desequilíbrio no teu corpo. E aí é quando Uhum. você erra o teu esforço, você comete erros, enfim, tem atitudes que não são calculadas, não são boas medidas, né? Então, eu acho que assim, todo o processo de treinamento, toda a minha preparação física, toda a parte biomecânica, motora, cognitiva, psicológica, tudo é pensado e eu coloco muita emoção no meu dia a dia para quando eu chegar nas competições eu possa, do momento da largada ao momento da chegada, eu possa ser o mais frio possível. E frio, quando eu falo, né, não é que eu não tenha emoção ou sensações, mas eu gosto muito de fazer uma alusão ao instinto animal, assim, é uma coisa muito mais na prova você precisa ser muito mais animal do que gente. Uhum. E talvez o único momento que eu me permito me tornar emotivo é quando eu sei que eu estou fazendo a última arrancada da prova. Quando eu sei que, Uhum. que aquele momento eu preciso resgatar alguma razão maior, algum motivo maior para cruzar a linha de chegada. E depois que eu cruzo a linha de chegada, eu posso sucumbir. Acho que isso é até o porquê
Às vezes, as minhas reações quando eu cruzo a linha de chegada, elas são muito espontâneas, assim. Às vezes eu grito, às vezes eu choro, às vezes eu soco o ar. É uma coisa assim muito descontrolada, porque dependendo do que eu tive que fazer nesse final de prova, eu tenho um tipo de reação e geralmente não é nada muito pensado. É, e aí, enfim, acho que só tive a certeza de que eu ia ser campeão mundial quando não sei, acho que estava uns 50 metros da linha de chegada. Aí eu tinha a certeza de que ninguém ia tirar aquele tipo de mim. Mas em momento nenhum você tem a certeza. Mas durante toda a prova, durante as 5 horas e 8 minutos, a, a cada momento, todas as minhas ações, né, cada pedalada, cada movimento estratégico foi pensado na vitória. Em nenhum momento eu pensei em Uhum. sair com um bom resultado, em sair com uma medalha, em tentar, talvez, se as coisas derem certo. Eu arrisquei completamente tudo para ser campeão mundial naquele dia. Uhum. E, Henrique, você passou esse ano com essa camisa aí de campeão mundial de XCM. É, cara, isso a nível de Brasil é uma coisa assim muito forte. É muito mais fácil para os atletas lá de fora, tanto que você foi começar ou dar um impulso na sua carreira em um determinado momento lá fora. Você foi o primeiro campeão mundial de XCM, não só do Brasil, mas da América Latina. Cara, o que que isso representa para você? Você, como brasileiro, vestir essa camisa de campeão mundial? Cara, representa muita coisa, né? Dentro do esporte, dentro da bicicleta, da cultura da bicicleta no país. Uhum, Para mim, como atleta, é o maior emblema que você pode ter, o maior, enfim, carimbo que um atleta recebe são as listras dos arco-íris olímpicos. Então, esse é um símbolo extremamente pesado, forte no ciclismo. Se eu tivesse que falar assim, uma coisa que representa, eu acho que a nossa capacidade como humanos de crescer, de melhorar, de evoluir. Isso foi uma coisa que eu vim falando há muitos anos, né, cara? Que eu vim pregando há muitos anos e que às vezes as pessoas entendiam até como talvez uma certa arrogância ou prepotência ou uma ambição descabida ou uma surrealidade que eu falava que eu acreditava que eu ia desempenhar como os melhores do mundo, mesmo sendo quem eu uhum, sou, que eu ia perseguir isso até eu provar que seria possível. E uhum, é uma coisa muito doida, assim, né, cara? Porque acho que nos últimos 3 anos a minha vida mudou muito. Eu sempre fui um cara desde muito jovem, com bastante destaque dentro do mercado da bicicleta, do nicho da bicicleta. O nicho foi crescendo, a nossa comunidade da bike no Brasil foi crescendo e cresce absurdamente. Eu fui acompanhando isso, só que eu tinha sempre muito essa relação assim de quem achava legal esse posicionamento, de quem achava absurdo. Então eu ouvia muita coisa, cara, que eu uhum, era fanfarrão, que eu era um sonhador, enfim, eu tentava me aproveitar da inocência das pessoas, enfim. E aí, quando eu fui alcançando e quebrando essas barreiras e que eu realmente me tornei um cara ah, que é um dos melhores atletas da modalidade, eu mantenho o meu discurso, né? Eu continuo me vendo e acho que todo o meu histórico prova que eu não sou um cara hiper mega talentoso e todo o meu crescimento gradual comprova que valeu a pena ter essa crença, valeu a pena ter a fé e buscar provar que era possível crescer, era possível eu alcançar um novo nível e depois buscar um outro nível e que isso é uma coisa humana, que isso é uma coisa, enfim, uhum, para todo mundo buscar em alguma área da vida. Então, uhum, quando eu passei quando eu me tornei campeão mundial, né,
ainda acontece até hoje, cara, com uma frequência absurda, assim, de pessoas me escrevendo, me parando na rua, ou, enfim, chegando a mim de alguma forma, meio que pedindo desculpas, cara, por ter me julgado no passado e não sei o que, ter falado mal de mim aqui e ali. E eu não consigo ver isso assim como uma coisa, você tá vendo? Eu provei para esses caras que eles estavam errados e tal, não sei o que, Uhum. sabe aquela coisa meio quase vingativa, assim. Eu fico feliz de, de ter causado isso nas pessoas, porque isso foi um efeito que passou dentro de mim antes, né, cara? Lá atrás. Então é só um reflexo do que aconteceu comigo alguns anos antes. De passar a crer de acreditar e buscar que eu precisava mudar para me tornar alguém melhor e assim conquistar eventualmente o que eu acreditava ser possível conquistar, né? Então acho que essa é a maior mensagem, cara, que eu tenho por trás desse título mundial é isso. Show de bola. Você é um cara que colocou uma coisa na cabeça e colocou também na cabeça que iria pagar o preço. Você mesmo fala que teve aí no início suas limitações, precisou lutar contra algumas coisas e tal, mas o mais importante da sua fala, e acho que a gente tira aqui como uma grande lição, é a manutenção e o crescimento da fé em si mesmo. Porque assim, Henrique, se você não acreditasse no seu sonho, ninguém mais ia acreditar. Então você decidiu acreditar no seu sonho, naquilo que você queria, e você fala isso em termos de fé. Em alguns momentos você fala sobre Deus também. Como que o que Deus ele representa para você nesta jornada? Que momentos que você sentiu assim que a presença dele foi importante para você? Cara, assim, quando eu falo de Deus e de carreira, para mim, a minha carreira a minha maior experiência com Deus. A minha vida em cima da bicicleta, desde as minhas primeiras pedaladas até hoje, foi o meio que gerou as minhas maiores experiências com Deus. Então, ah, isso é uma coisa assim que eu não falo muito em muitas entrevistas, mas Uhum. o meu começo em cima da bike foi um começo de muita incerteza, assim, cara, porque eu via como uma coisa que meio que me afastava de Deus. Eu fui criado em igreja e quanto mais eu evoluía como atleta, menos eu conseguia ir à igreja. Isso me incomodava como cristão. Era uma coisa que assim, putz, não pode estar certo isso, sabe, cara? E todo mundo na igreja era meio que aquela coisa em cima do muro. Ah, legal e tal, mas pô, você não vem no evento. Ah, legal e tal, mas a gente vai fazer tal coisa, você nunca pode. Então, para mim, na minha adolescência, ali na juventude, foi um período assim de muita dúvida. E com o passar do tempo, cara, eu comecei a perceber e a viver coisas assim que foram provando claramente o que era o real papel de eu pedalar bicicletas, cara. Uhum. E como que primeiro eu deveria aceitar isso, acreditar nisso, para depois refletir isso na vida de outras pessoas ou como uma mensagem. Uhum. Então, enfim, acho que eu sempre falo isso, né, cara? Eu não escolhi ser ciclista, né? Acho que a bicicleta me escolheu e eu considero que a bicicleta é um instrumento de Deus na minha vida. Basicamente isso. Acho que, Bacana. sinceramente, poderia ter sido qualquer outra coisa e Deus colocou a bicicleta na minha vida e é o que, é o que eu abracei como causa para me tornar primeiro uma pessoa melhor e através da minha vida que eu pudesse ser uma transformação para as pessoas à minha volta, para a minha comunidade, para o meu país, para o mundo, Uhum. na proporção que eu puder alcançar. Uhum. Poxa, muito bacana, muito bonita essa tua fala, Henrique. De você entender que tudo faz parte de um propósito maior e que uma parte desse propósito é voltado não só para aquela pessoa, para você, no caso, mas voltado para o seu país, voltado para outras pessoas. E eu tenho certeza que foi nesse contexto
que surgiu aí o AVA Project, que é um projeto que tem uma visibilidade aqui muito grande no Brasil, no qual você ajuda atletas mais novos, né, obviamente, a trilhar esse caminho para que o Brasil ele possa desenvolver novos talentos aí no mountain bike. Avancini, o que é que esse projeto significa para você? Como que você se realiza através do AVA Project? O AVA Project eu criei em 2015. Essa foi a quinta temporada do time. Hoje o time é chamado de Avancini Team, né? É o Caloi Avancini Team. E o meu grande objetivo desde o começo, cara, foi capacitar e desenvolver atletas para o alto rendimento. Então a gente trabalha com atletas que já tenham ultrapassado algumas barreiras, a barreira das categorias de base, a barreira, as próprias barreiras sociais e de escolha de vida e tudo mais. E aí, quando esse atleta demonstrou algum potencial, eu faço algumas análises previamente, faço algumas acompanhamento, entrevistas e tudo mais. E aí eu vejo qual é o perfil do atleta. Se o atleta segue o perfil que eu acredito que é o necessário para crescer a longo prazo, a gente faz um convite para esse atleta integrar o time. E tem sido, cara, para mim é uma das maiores realizações, assim, porque é um trabalho muito árduo de longo prazo, é muito contínuo. É um trabalho relativamente, apesar de hoje nós termos uma grande equipe, eu diria que, sem querer respeitar ninguém, mas nós somos quem faz o melhor trabalho esportivo no Brasil hoje, dentro da modalidade, e que não tem, assim, talvez uma exposição tão grande disso. Então, é um trabalho muito contínuo, muito árduo para você fazer com que alguns indivíduos possam se desenvolver para alto rendimento. É muito meticulosa a preparação nesse ponto. Assim, você fazer uma preparação para o hoje é uma coisa, mas você fazer uma preparação pensando em onde você pode chegar e quais serão as suas responsabilidades, qual vai ser o contexto quando você chegar lá, é outra. Então, o meu objetivo maior não é colocar atletas num nível de desempenho alto em 2, 3 anos. É colocá-los eles nesse desempenho e assim que eles chegarem nessa situação de alto desempenho, eles terão outras atribuições, outras obrigações e eu preciso que eles estejam prontos para isso, para que eles possam ter consistência no alto rendimento, que é o mais difícil de um atleta alcançar no esporte individual. E, cara, para mim é um projeto assim que eu toco com muito, muito carinho, com muito amor. A gente está crescendo ano a ano, ano que vem a gente vai crescer mais ainda em staff, em atletas. E uma coisa que eu sempre gosto de deixar claro é que eu não busco criar nenhum novo Henrique Avancini. Não busco, embora eu ainda esteja na minha carreira, ainda tenho alguns bons anos aí pela frente, eu não busco encontrar um substituto para mim. O que eu realmente almejo é que eu possa repassar os princípios que eu construí ao longo de uma carreira que foi pautada em muitos erros e acertos, e que esses atletas, dentro da individualidade deles, dentro da humanidade deles, eles possam absorver esses princípios e construir o próprio caminho deles. Acho que isso é o que eu mais almejo com esses atletas, que eles se tornem bons profissionais para que eles possam continuar sendo um meio de crescimento para a cultura da bicicleta no país, que eles façam isso de uma forma saudável, da forma correta. Então eu sou muito realizado assim com tudo que eu tenho feito pela bike no Brasil hoje, cara. Acho que para uma pessoa só, para um garoto que começou lá de baixo e continua sendo só um garoto um pouquinho mais velho agora, tudo que eu consegui realizar pela bike assim me deixa extremamente satisfeito. Eu ainda quero fazer muitas outras coisas, mas eu tenho a plena consciência, cara, de que eu sou extremamente limitado, falho e que eu preciso de ajuda para alcançar as coisas que eu desejo, né? Então, é por isso que esse é um projeto que eu toco com muita felicidade, assim, de ser talvez
o melhor meio de eu criar, ou de ajudar pessoas a criarem o seu caminho, que possam conquistar os objetivos deles, as metas deles, e que eles continuem fazendo com que a bike no Brasil cresça. Uhum, legal. Só uma curiosidade, Henrique. Quantos atletas, em média, você tem agora e qual a idade dessa molecada que está no projeto? Não, a gente trabalha de 3 a 4 atletas por ano. E aí, geralmente, Uhum, do primeiro ano de sub-23, que é 19 anos, até o uhum, primeiro ou segundo ano de elite, no máximo. Então, dentro do que é o projeto hoje, até 2019, essa é a faixa de idade que a gente trabalha, né? É bem essa transição do atleta que saiu da base, virou atleta profissional, mas ele ainda está engateando, ele não sabe ser profissional ainda. Então, o uhum, que a gente busca fazer é entendi. preparar o atleta esportivamente, profissionalmente, para ser profissional. Uhum, bacana. Rapaz, o tempo passa correndo demais. A gente só tem mais alguns minutos e eu queria aproveitar esse tempo, Henrique, e perguntar para você. Eu vou eu vou dizer de novo aquela minha frase. Você está na sua melhor forma até agora. Ah, E boa. eu queria saber o seguinte: o que é que motiva o Avancini daqui para frente? Quais são os planos para o futuro? O que é que a Avancini está aprontando? O que é que a Avancini está projetando aí? Que possa falar para a gente, é óbvio. Não vou contar tudo, senão Não, acaba não, a sem surpresa, spoiler, acaba a sem surpresa. spoiler. Cara, eu ainda acho que eu estou muito longe do meu melhor ainda, como atleta, como profissional. E eu ainda busco descobrir o que é esse meu melhor. Então, essa é a minha busca pessoal. Ainda, como eu falei, ainda tem alguns anos aí, eu tenho um plano agora para o meu futuro. Eu vou continuar competindo mais algumas temporadas, mas já sei quando que eu vou parar. Uhum, E, enfim, eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer dentro das pistas e fora das pistas. Eu tenho uma motivação enorme ainda, cara, de que hoje eu posso enxergar e tenho o privilégio de que talvez outros atletas não compartilham, né? Outros atletas que eu falo, atletas de elite mundial, que é ter, cara, o privilégio de ser só uma pessoa, mas que uma pessoa que influencia muita gente, cara, que inspira muita gente, que motiva muita gente. Então, acho que toda a dificuldade que eu tive no passado, hoje ela se compensa com com esse carinho que eu tenho, enfim, essa paixão que as pessoas têm pelo que eu venho tentando fazer. Isso me motiva demais, cara. Quando você está fazendo algo que é muito maior do que só para você mesmo, né? É uma coisa que ah, ultrapassa muito o meu ego, né? A minha conquista pessoal, a minha realização pessoal e passa a ser uma coisa muito mais coletiva, né? Acho que a tua uhum, força é a força do sonho de toda uma multidão, né? Então isso é o que realmente me motiva, cara. Eu ver, eu sentir por onde eu passo, né? Quando eu vou aos lugares, o quanto que eu tenho sido enfim, só uma boa, uma alegria, uma boa inspiração para as pessoas, uma boa referência para as pessoas. Isso me deixa muito, muito feliz, cara. Isso me dá um gás que é fora do racional, fora do mensurável, cara. Eu fico realmente muito cheio de gás, e de vontade para prosseguir, buscar coisas maiores. uhum, bacana. Henrique, a gente já está nos últimos minutinhos da nossa live. Queria agradecer de coração pela sua presença aqui conosco. Eu sei que teve muita gente que entrou depois e tem gente que ainda não conhece o nosso grupo. Você todo mundo conhece, mas É, se você quer conhecer um pouco mais do nosso grupo, nosso trabalho como Seven Bikers, acesse www.sevenbikers.com.br. Nós somos um grupo mundial de ciclismo. Nós estamos aqui para fomentar a prática do ciclismo,
para fomentar isso acontecendo entre amigos, acontecendo com a família, o cuidado com a saúde, tanto física quanto mental. Nós temos todo o uniforme. Lá no nosso site você pode encontrar um mapa de onde tem grupos nossos, saber quais são os dias de pedal para pedalar junto com a gente. A gente tem uma literatura também, que inclusive o Henrique, ele recebeu. Eu vou dizer, Henrique, leia, esse livro é bacana. Nas suas viagens aí, quando você tiver um tempinho, o livro Viva com Esperança é um livro que a gente fez justamente em formato de bolso, que a gente coloca no bolso da camisa de ciclismo, que a gente distribui para a galera quando a gente está pedalando por aí. Henrique, nosso grupo vai fazer 2 anos no ano que vem, me deram a incumbência de fazer um convite para você. A gente está montando uma pista de XCO ali em Hortolândia, São Paulo, para a gente comemorar os nossos 2 anos de Seven Bikers. Será que rola a gente bater guidão junto lá, cara, no ano que vem? Vamos ver. Ano que vem é um ano que eu tenho alguns compromissos, né? Mas, cara, poxa, primeiro eu fico feliz de vocês estarem construindo uma pista. Acho que isso é uma movimentação do biker, né? De quem curte a bicicleta, que, enfim, gera vínculo, gera o vínculo entre os atletas, né? Entre os simpatizantes da bicicleta e também com o local, com a natureza. Então, você passa a enxergar o seu pedal de uma forma diferente depois de você ter construído uma pista. Isso é bem legal. Desejo, né, já adiantado aí, muito sucesso na missão que vocês têm. Conheci o grupo há pouco tempo agora e achei bem interessante o trabalho de vocês, a forma como vocês como fazem a comunicação do que vocês acreditam. E, enfim, vamos ver se eu consigo honrar esse convite aí, mas fico muito grato pelo convite e vamos ver se a gente consegue bater guidão aí, pelo menos um dia em Hortolândia. Beleza, se você estiver com a gente vai ser um prazer muito grande para a gente. Henricão, a gente tem 2 minutos e eu queria deixar você aí livre para deixar sua palavra aí, seu incentivo para a galera e desde já agradecer de coração por você nos inspirar sendo quem você é, por você ser esse exemplo aí para o nosso país, para o nosso esporte. E queria agradecer por você dedicar esse tempo para estar com a gente aqui, compartilhando um pouco da sua experiência aqui com Seven Bikers. Deixa a tua mensagem para o pessoal aí. Não, valeu, Kleber. Obrigado primeiro a você pelo convite aí, pelo espaço. Espero que tenha tido alguma informação interessante aí para quem assistiu, né? Depois acredito que você deixe disponível aí a nossa conversa gravada e agradecer a quem acompanhou. Obrigado pela força de sempre, galera. Eu gostaria de compartilhar mais coisas com vocês, mas eu ainda estou numa fase muito puxada da minha carreira. E já tem uma agenda bastante atarefada, mas se Deus permitir que eu continue nessa terra aqui muito tempo, eu vou ter muita coisa para compartilhar, muitas lives para fazer e espero que a gente tenha boas histórias e boas lições aí para a gente compartilhar. Continue pedalando, que a bike é um instrumento de autocrescimento formidável na nossa vida, gera autoconhecimento, gera novas experiências e gera realmente uma grande evolução para todos nós. Então é isso, fiquem com Deus, grande abraço e brigadão a todos, obrigado ao Seven Bikers e obrigado, Kleber. Valeu. Beleza, valeu, Henrique. Pessoal, obrigado por terem acompanhado a gente mais essa live. Lembrando que segunda-feira que vem nós temos, obviamente, a nossa sequência aí de lives. Henrique, muito obrigado, Deus abençoe você e uma ótima pré-temporada e uma próxima temporada excelente aí para você. Valeu, Kleber. Obrigado, grande abraço. Valeu. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.